Santos TV apresenta mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Queremos ser melhores do que ontem. Queremos ser melhores, Pai, do que fomos na semana passada. Nos ensina, Senhor, a trilhar o Teu caminho, a buscarmos, Pai, a Tua face, a termos comunhão com o Senhor. Queremos Te conhecer, ó Pai, cada dia mais. Queremos nos envolver com o Senhor, pois sabemos que não pertencemos a esse mundo. Ele levou o meu pecar, Ele levou minhas enfermidades, levou, Ele levou sobre si, Ele levou minha cruz. Eu adoro, Te adoramos, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Minhas maldições Ele levou, medos e aflições, Ele levou, minha condenação, levou, Ele levou sobre si, Ele levou minha cruz.
mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus e vamos juntos cantar. Eu adoro, eu amo. Não seja tímido ao levantar as suas mãos. Erga o mais alto que você puder. E sinta-se abraçado, tocado pelo Senhor. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, Te adoramos, Senhor. eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Nós te adoramos, Senhor. As nossas vidas é para o Senhor. Como não louvar? Como não adorar a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus que cuida das nossas vidas, a um Deus que tira as nossas vestes de luto, as nossas vestes de tristeza e nos dá, Senhor, uma veste nova, uma veste de louvor, uma veste de alegria. Nós somos carentes de Ti, Santo Espírito de Deus, e Te convidamos, Senhor, declaramos nesta manhã: Tu és bem-vindo, Senhor, sobre este lugar. Nós Te convidamos, ó Senhor, a reinar nas nossas vidas, a reinar, Senhor, no nosso coração. Que as nossas palmas, Pai, sejam para Ti, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador das nossas vidas. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso querido, Tu és o entronizado, Senhor, entre as nações. A nossa alma clama por Ti, a nossa vida anseia pelo Senhor. Então você que tem Bíblia, abra ela em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Hoje, como eu já te disse, o nosso último domingo do mês de junho. Esse mês para nós foi o mês do Espírito Santo. Oramos o mês todo para que Ele trouxesse experiências especiais para você. Tivemos o privilégio de no dia 12 comemorarmos juntos aqui Pentecostes. Comemos frutas, aprendemos sobre as frutas, aprendemos o que é Pentecostes, aprendemos o que são as liberações de Deus na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo está disponível a fazer coisas extraordinárias. O mês que vem, o mês de julho para nós será o mês do avivamento. Fala comigo, avivamento. Não sei se você sabe por que essa igreja chama Ventos de Avivamento. Há uma canção muito antiga de um ministério de adoração que chama Koinonia. E ela, no meio da canção, fala que Deus sopre ventos de avivamento. E quando nós vamos procurar a palavra avivamento, ela vem do verbo avivar. E avivar é muito mais do que estar feliz. Avivar é muito mais do que estar foguinho. Avivar é muito mais do que estar batendo o pé no chão. Avivar significa recomeçar, reanimar. Então, quando o Senhor nos deu o direcionamento, era para que todos os dias houvesse na minha vida e na sua vida ventos de ânimo novo. Houvesse na minha vida e na sua vida ventos de recomeço. Porque muitas vezes a gente é cometido por situações assim: estou cansado. Não, mas precisa recomeçar. Então, o mês que vem, nós vamos trabalhar muito sobre isso. Porque o profeta Abacuque, em determinado momento, disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E quando você fala de meio, você precisa entender o que o profeta estava dizendo. Senhor, nesse ciclo que nós estamos, na metade, o Senhor precisa nos avivar. Se você estudar a história do Neemias, quando ele vai restaurar os muros de Jerusalém, no 26º dia, o povo cansa. No 26º dia, o povo se desfalece. O povo não queria mais trabalhar. O povo não queria mais restaurar a obra, porque a pressão dos inimigos eram tantas que eles queriam retroceder.
Quantos dias demorou para restaurar os muros? 52 dias. Qual foi então o dia que eles cansaram? No 26º, na metade. Por isso que o profeta diz: Senhor, aviva a tua obra no meio. O meio é um lugar terrível. E eu quero ser ousado em dizer, alguns de vocês aqui, que estão olhando para mim com essa carinha assustada e brava, você está vivendo o meio de Deus para a sua vida. A sua postura agora vai determinar o que você vai colher. O Neemias entendeu aquilo, subiu numa pedra ou num toco e bradou na vida daquelas pessoas, dizendo: não, é hora de nós continuarmos, porque a obra que o Senhor nos deu é digna de ser exercida, e os nossos inimigos não podem ver o nosso retrocesso. Ele manda um recado para os amigos: essa obra não é digna de ser parada, nós não descemos. Ou seja, o Neemias fala o que para os seus inimigos? Eu não vou me rebaixar no nível de vocês. Todas as vezes que eu e você temos essa tendência natural de dar uma retraída, significa que a gente está descendo no nível do nosso inimigo. A gente esqueceu de subir no nível do nosso Senhor, que nos deu asas de águia para alcançar os lugares altos. Quantos comigo? Então diga para o teu irmão: você não retrocede nunca. Fala, você só avança no reino, em nome de Jesus. Todos comigo? Deuteronômio 29:29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vou ler de novo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Diga comigo, Espírito Santo, fala comigo nessa manhã aquilo que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Eu fui muito ministrado no Espírito esses dias sobre essa palavra, e a profetisa Márcia, quando nós saímos daqui da igreja ontem à noite, ela disse assim para mim: Paulo, o que você vai ministrar amanhã na igreja? Disse: Márcia, eu não sei. Mas se o seu Espírito ministrou isso ao seu Espírito, por que você não falou para ela? Porque eu estava dizendo para o Senhor: Pai, por que é que o Senhor deseja nos falar isso, de coisas reveladas, se nós temos desfrutado de coisas tão tremendas do Senhor? Eu não sei você, mas eu tenho visto que Deus tem falado comigo e com você coisas tão tremendas. Deus tem desejado coisas tão extraordinárias comigo e com você. Eu não sei se você tem conseguido viver, mas eu na verdade tenho vivido. Esses dias atrás eu conversava com o Rivaldo falou assim para mim: apóstolo, eu estive olhando outro dia, nos últimos 5 anos da sua vida, o que Deus fez com o senhor. E é verdade. É impressionante o que Deus fez na minha vida nos últimos 5 anos. Eu pego vídeos, DVDs, de quando a gente começou a gravar os primeiros cultos aqui na igreja em 2007, quando a gente começou a comprar equipamento aqui, foi em 2007. Eu começo a pegar aqueles vídeos de quando eu pregava lá em 2007, 2008, 2009, e eu começo a ver de quanta coisa errada eu pregava. E além de pregar um monte de coisa errada, eu olhava para mim e via como eu pregava feio. Eu pregava gritando, querendo tirar a glória a Deus e forçado da igreja, sabe umas coisas assim? Eu falava: meu Deus do céu, como é que eu preguei desse jeito? Jesus me perdoa. Mas além disso, eu pude ver nesses últimos 5 anos quanta maturidade Deus foi me dando. E automaticamente é quando nós vamos nos lançando diante dele. Eu estou te contando tudo isso para que você entenda que aquilo que Deus está dizendo para nós essa manhã por essa palavra é que existem coisas que eu e você não vamos encontrar. Para quê? Nós só vamos saber respostas quando a gente estiver no céu. Mas existem coisas que o Senhor está revelando que é para mim e para você, para nossa casa e para nossa ascendência. Existem coisas que Deus está falando para mim agora, que talvez eu não vá colher nada nesse tempo. Quem vai desfrutar vai ser os meus 2 filhos naturais e os meus filhos ministeriais. Eu disse ontem à noite para os irmãos que estavam aqui: os filhos normalmente vão em lugares que pai nenhum foi. Normalmente filhos faz coisas que pai não pôde fazer. E um pai de destino, que é o meu caso aqui, é destinar você para os propósitos do Senhor. Então eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Você vai viver coisas em Deus que eu nunca vou viver. Você vai ver coisas em Deus que eu nunca vou ver. Você vai ouvir coisas de Deus que eu não vou ser capaz de ouvir. Você vai pisar em lugares por Deus que eu não vou conseguir pisar. Por quê? Porque assim se cumpre. Um pai não junta tesouro para si, mas ele faz herança para os teus filhos.
Então tudo que eu tenho procurado fazer, buscando direcionamentos do Pai, é para trazer heranças de Deus para a sua vida, para que você seja bem sucedido no seu andar, no seu caminhar, em nome de Jesus. Mas existe uma necessidade de entendermos algo. Muitas pessoas me perguntam: apóstolo, por que eu não tenho revelação de Deus? Porque nós precisamos entender o que significa revelação. Revelação significa autoridade. Diga isso comigo: revelação significa autoridade. Então, para Deus revelar alguma coisa para mim e para você, Ele está confiando autoridade, porque foi o Senhor que disse. Mas algumas pessoas dizem para mim: mas por que eu não tenho essa autoridade? Porque a autoridade não é simplesmente porque você lê uma palavra e você recebe uma revelação dessa palavra. Essa revelação da palavra que te gera uma autoridade é consequência da sua vida de santidade e da sua vida de intimidade. Não vai ter como alcançar a autoridade em Deus, revelação da palavra, porque a gente precisa desfrutar dela sem intimidade e sem santidade. Agora há pouco nós falávamos aqui sobre isso, de Deus curar o meu coração e o seu coração, porque da forma como a gente quer viver com Deus, Deus não pode nos liberar a autoridade. Porque nós vemos hoje muitas pessoas se debatendo, fazendo campanhas, fazendo um monte de coisa, porque o diabo está mexendo na vida dela. Como que o diabo pode mexer na vida de um homem e de uma mulher cheio de autoridade? Se você tiver vestido e revestido da autoridade do Senhor, que são revelações que Ele tem para esse tempo, o diabo não vai tocar em você, não vai prevalecer contra você. Não vou ter problema, apóstolo? Vários. Mas vai ter autoridade para dizer para ele: pode recuar, porque esse lugar é meu, em nome de Jesus de Nazaré. Ele vai tentar forjar situações na sua casa, você vai dizer para ele: essa casa é minha. A palavra de Deus diz que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eles podem não ir na igreja hoje, mas eu creio que a minha casa é do Senhor. A autoridade, ele vai olhar para você e vai dizer: não dá para tocar nesse homem, porque esse homem tem autoridade, e a autoridade é consequência do quê? De uma revelação. E nós temos que desfrutar de cada revelação que o Senhor tem dado para nós. Mas por que alguns não desfrutam? Porque falta uma vida de intimidade. E essa vida de intimidade é buscada de que forma? Com uma vida de santidade. O coração é fonte das nossas emoções, é fonte da vida. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia também diz que o nosso coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Então, se tem um lugar que a gente tem que tomar cuidado com ele, é aqui. Mas o salmista diz assim: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual que é o comando que ele dá? Senhor, eu peguei o que é mais verdadeiro na vida de qualquer pessoa, que é a tua palavra, e guardei no lugar que é mais traidor, para que ele não me traia, para que eu não peque, para que meu coração não me engane e eu fraude a tua palavra, e eu não desfrute da revelação, porque revelação é autoridade. Diga isso comigo: revelação é autoridade. Então, quando você está na sua casa, naquele momento de estudo que você tem, quando você abre seus dicionários, quando você começa a cruzar as informações da palavra de Deus, e Deus te dá uma revelação, você fala: meu Deus, que revelação é essa? Você lembra daquele momento que você grita? Não grita, né? Daquele momento que você teve aquela revelação, o que Deus está dizendo naquela hora para você? Mais do que uma revelação, Deus está dizendo para você: nessa área, eu te dei autoridade. Mas quando que você desfruta da autoridade? Quando você tem uma vida de intimidade e uma vida de santidade. E santidade é muito mais do que parar de fazer coisas perversas. Santidade é muito mais do que você deixar de beber, fumar, se drogar, se prostituir. Santidade é muito mais do que isso. Intimidade é o exemplo que Deus deseja se relacionar conosco. Ele usou o casamento. Por que ele usou o casamento? Porque ele diz que a relação de um homem e de uma mulher tem que ser num leito sem mácula, tem que ser num lugar santo, onde na verdade eles se juntam para se tornar um. Então tudo que Deus deseja é que o meu relacionamento com Ele seja um relacionamento assim, para que eu me torne um com Ele, num lugar santo, sem mácula, sem prostituição, sem engano, sem interferência, à escondida. Algum tempo atrás eu expliquei isso aqui para você. O que é pornografia? Uma intimidade exposta. Então muitas pessoas não conseguem viver uma vida de intimidade com Deus, mas sim uma pornografia espiritual, porque ela tem necessidade de expor a vida de intimidade dela para mostrar que ela tem vínculo com Deus, e ela não tem, porque quem tem vínculo com Deus não se expõe.
Quem tem vínculo com Deus se tranca no seu quarto para se relacionar com Ele. Ele explicou isso pela palavra. Quando quiser orar com seu pai, entra no seu quarto, se fecha lá, fica lá, quietinho, gerando o quê? Intimidade. Jesus nos ensinou isso. De tempo em tempo Jesus fazia o quê? Olha, meus discípulos, fiquem aqui agora, no pé do monte, que eu vou subir, eu vou falar com o Pai agora. Era o tempo de gerar o quê? Intimidade. Era o tempo de gerar o quê? Relacionamento duradouro. O que era o momento? Jesus estava a dizer o quê? Eu estou subindo agora para matar o que é natural, para na verdade viver no sobrenatural. Eu preciso te contar uma coisa, quantos querem ouvir? Você vive num lugar cheio de gente natural. Você mora no meio de uma família natural, você trabalha com gente natural, boa parte dos seus amigos são naturais. Então, o ambiente que a gente está tem uma tendência de nos moldar. Como nós somos agentes de transformação, aonde a gente chega, a gente transforma. Profetiza isso, aonde eu chego, eu transformo. Mas se eu tenho chegado em alguns lugares e não tenho transformado o ambiente, significa que aquele ambiente me transforma. Então, quando eu começo a andar com gente muito natural, eu começo também a ser. E o que é natural? É tudo que nos impede de desfrutar do que é sobrenatural. Então, sobrenatural não é você ver fumaça. Sobrenatural não é você ver raios. Isso é consequência, são sinais que Deus pode dar para você. Mas sobrenatural é quando você fala, eu não vivo mais no natural. É quando você chega na sua casa, a parede está quase caindo, e você diz, obrigado por esse palacete. Sobrenatural é quando você chega no seu carro, a maçaneta está amarrada com arame, e você fala, obrigado Senhor, porque o Senhor já consertou. Sobrenatural é quando você tem problema na sua casa, com o filho, com o marido, com a esposa, e você fala, Senhor, obrigado porque eu estou indo na melhor família que o Senhor me deu. Sobrenatural é quando você tem condição de externar, colocar para fora aquilo que você não está conseguindo enxergar. Não, eu estou olhando ali, a situação é terrível, mas a minha boca desfruta do que é sobrenatural, então eu declaro. Quantos entendem isso? Então, quando nós estamos andando com gente natural, a tendência é que a gente também fique. E por ficar natural, a gente abandona vida de intimidade com Deus. E quando eu disse para você agora há pouco, não é para te chatear não, é para você vir nos outros cultos, amém? Mas a nossa oração, a nossa vida de oração está ruim. A nossa vida de leitura da palavra de Deus está péssima. Nós estamos vivendo muito frágilzinho assim, irmão, muito raso. Então por que nós não somos cheios de autoridade, irmão? Porque na verdade nós temos nos relacionado pouco com o Pai. A intimidade que nós temos tido com Ele é muito pequena. E muitas vezes essa intimidade não é maior, não porque eu não subo na presença dEle, mas porque eu não estou em santidade. Como está o seu pensamento? Quando você... Os irmãos estão vivos? Vou ter que tocar nos assuntos bem bravos hoje aqui, pode ou não? Dá tempo de você ir embora ainda. Mas quando, irmão, você passa perto daquelas moças que é escultural, irmão, quando você passa perto, como é que você faz? Como é que você vive? Arrependido, apóstolo. Em o nome de Jesus. Irmã, a mesma forma, como é que você lida com essa... Ai, apóstolo, pelo amor de Deus, eu sou espiritual. Ah, para, vai. Santo barroco. Não vem querer ser puritano aqui não. A gente luta com a nossa carne todo dia. A gente luta com ela toda hora. Como é que você luta com essa parte sensual que está diante dos nossos olhos todos os dias? Desde vender uma garrafa d'água até vender um carro hoje na televisão é sensualidade. Como é que você lida com isso? As irmãs estão vivas? Como é que você lida com a sensualidade do seu corpo, irmã? Porque às vezes a quantidade que você tem desejo de espremer as roupas significa que você quer mostrar. Você não precisa mostrar. Porque o seu corpo foi feito para santificar o Senhor. Eu tenho dito claramente aqui na igreja que nós estamos vivendo uma geração de academias. Eu falei isso para o meu professor, eu falei isso aqui quinta-feira. Falei para o meu professor na academia, falei, professor, como as academias estão lotadas? Ele, todo feliz, né? E aí eu fui pregar para ele. E ele falou, é verdade, né? Sai uma e volta. Eu falei assim, significa que essa geração só quer saber de corpo e não quer saber de espírito. Você vai conversar com as pessoas, irmão, só fala coisa que não presta, que não edifica. Seus amigos são assim, são ou não são? Agora você precisa entender com quem você quer andar. Agora você precisa saber o que você quer absorver na sua vida.
Eu não estou chamando você aqui de quadradão, de bitolado, nem que você seja aquele que espalha todo mundo, mas seleciona quem edifica a sua vida. Se tem pessoas próximas de você que não edificam a sua vida, aparta dela. Não é pecado, mas em vez de você ficar aninhado do lado dela, você para um pouquinho, visita ela de vez em quando. Ou você não está vindo aqui em casa, mas você não sabe, eu estou tendo tanto compromisso com o meu Senhor, que não tem dado tempo mesmo. Porque se você chegar nela e falar assim, viu, eu não estou vindo muito aqui na sua casa, porque você não é crente que nem eu sou crente, você não vai na igreja que nem eu vou, e o meu apóstolo lá disse, né, que se eu não andar com gente boa, eu fico natural. Não, você não vai falar isso. Vocês são inteligentes, não são? Só que na verdade, o ambiente que a gente está tem uma tendência natural, ou você transforma ele, ou ele transforma você. É igual a mocinha, e o mocinho quando começa a namorar, não sei, eu estou com vontade de namorar, mas não vem ninguém bonitinho aqui na igreja. Eu vou arrumar, algum bonitinho lá fora, né? E vai, vai, eu arrumo, né? E converte ele, né? Não converte, desvia você. A minha esposa, ela só começou a namorar comigo o dia que ela viu descer as águas. Aí você pode dizer assim, quer dizer que batismo resolve que alguém é santo? Não, é porque ela começou a ver as minhas atitudes, se eu orava ou não. Quando eu estava no culto, ela ficava só de olho, eu vou ver se ele ora. Ela não sentava do meu lado, vai ficar pegando na minha mão para debruçar a cabeça no meu ombro. Ela ficava sentada no lugar dela, eu no meu, e ela ficava só me mirando, para saber se eu orava mesmo. Se ela teria que ficar a vida inteira me puxando, eu iria andar do lado dela. Quantos dias que eu estou falando? O ambiente que você está, ou você transforma, ou ele transforma você. E por que alguns de nós não conseguem viver isso? O Senhor disse, o que está encoberto é meu. Eu fiz, eu faço, e eu determino. Mas o que está revelado é para você e para os teus filhos. Mas por que alguns de nós não desfrutamos da revelação que se aprendeu, que é autoridade? Por que nós não temos mais autoridade? Porque muitas vezes nos falta intimidade e nos falta santidade. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Pergunta para o irmão do seu lado, você já virou um santo? Agora olha para mim, apóstolo. É assim, ó. Quando eu vim aqui para Ventos, mas era uma atrás da outra, bebi uma caixa, esse aqui, ó. Esse câmera aqui, sentava com o outro ali, eles disputavam quem tomava mais. Ele estava quase abrindo garrafa no dente já. E esse que vos fala também. Eu não estou falando que você, eu parei de beber. Deus me ama que eu parei de beber. Não, santidade não é só isso. Não, eu fumava, agora não fumo mais. Eu dava uma cheiradinha, agora não cheiro mais. Eu era, apóstolo, aquelas ovelhas rebeldes, pulava a cerca. Agora não pulo mais. Apóstolo, agora eu não estou falando disso. Eu não estou falando dessas coisas que são necessidades, porque isso é caráter. Isso é moral diante de Deus. Não é porque agora eu não bebo mais, mas isso é caráter. É você que escolheu mudar. Estou falando de santidade. É aquilo que você já está aprendendo comigo há 2 anos. Ser santo é ser alguém incomum. Então, no lugar que você está habitando, você já é alguém incomum? Os seus amigos de trabalho já olharam para você e falaram assim, rapaz, o que aquela igreja está fazendo com você? As irmãs estão vivas? Suas coleguinhas já falaram isso para você, irmã? Nossa, você só vinha contar para nós o capítulo da novela, agora você não fala mais de novela para nós. Agora você só vem falar da novela do capítulo do São João, do São Pedro, você só vem falar agora do São Paulo, do São Ageu, você só vem falar desse povo agora. Você não fala mais das novelas, você nem vem nem mais contar para nós os horóscopos. Nossa, o que essa igreja está fazendo com você? Não, essa igreja não está fazendo. O Senhor me tomou para Ele. E eu sou dele. E Ele é meu. Por quê? Porque Ele curou o meu coração. Então abra sua Bíblia. Para a gente terminar, abra sua Bíblia, por favor. Lá no Novo Testamento. 1 Coríntios. Está dando para mim entender? Não, né? Para me ouvir está dando pelo menos? 1 Tessalonicenses, não Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Repete comigo, as revelações são para mim e para toda a minha casa.
Esse irmão está procurando, atormenta ele e fala assim para ele: as revelações são para você, irmão. Isso, e para toda a sua casa, fala para ele. O que são revelações? Repete comigo: revelações é autoridade. Ou seja, Deus nos dá a revelação para colocar nas nossas mãos a autoridade para vencer uma situação. E quando não vencemos a situação, significa que faltou para nós entendimento da revelação, porque nos faltou intimidade e santidade. Por que nos falta santidade e intimidade? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha que texto lindo. E o próprio e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Fala comigo: santificar em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repete comigo: corpo, alma e espírito. O que Deus deseja então? Deus deseja para que eu e você tenha intimidade com Ele e santidade nele, que o meu corpo e a minha alma e o meu espírito seja primeiro santificado por Ele, quando eu me regenerei nele, e depois eu fique conservado e irrepreensível. Você já comprou milho, ervilha? Já comprou salsicha em conserva? Aquele produto foi colocado dentro de uma lata, de um compartimento, foi colocado um produto ali para conservar ele no estado original. Então o que Deus deseja? Deus deseja que eu e você estejamos conservados nele, no nosso estado original, de servos e de adoradores, para que o nosso corpo, alma e espírito seja totalmente santificado nele. Por quê? Porque o meu espírito é a parte de mim que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Se o meu espírito não for santificado no Senhor, eu não vou ter discernimento do que Ele é na minha vida. Ele fala da nossa alma, que é a parte de mim que tem consciência de mim mesmo. Então quando Ele fala que nós temos que ter santificado nosso corpo, alma e espírito e conservado irrepreensível, o que é irrepreensível? Sem nenhuma falha. Perfeito. Então o que Deus está desejando de mim e de você? Que eu e você faça uma escolha de ser alguém totalmente separado, totalmente apresentado diante dEle em perfeição. E esteja se consertando a cada dia, se arrumando a todo instante, para desfrutar de cada uma das suas revelações, que são autoridades na minha vida. A Bíblia diz que nós precisamos entender algo muito sério, que o Senhor deseja revelar os seus segredos a quem? Aos seus profetas. Quem são os profetas? Eu falei disso aqui ontem à noite. Profeta é aquele que diz assim: eis que diz o Senhor. Mas para dizer eis que diz o Senhor, ou assim diz o Senhor, eu preciso compreender o que o céu está falando. Quem são os profetas? Que enxergam o céu. Então entenda o texto. O Senhor deseja revelar os seus segredos àqueles que enxergam o céu. E eu te pergunto para você pensar, não para te acusar: onde os seus olhos estão nessa manhã? No boleto que eu tenho que pagar amanhã. Eu tenho aposto que minha cabeça já está preparada para a minha semana. Eu estou com um batalhão de roupa assim, minhas louças. Inclusive, acelera esse culto porque o frango está assando. Aí a gente sai de casa dizendo assim: Senhor, eu estou indo para a igreja para dar um culto para o Senhor. Tá nada. A gente está vindo na igreja para cumprir um compromisso com Ele. Você já percebeu que a gente se programa para tantas coisas e não se prepara para Ele? Corpo, alma e espírito seja apresentado diante dEle irrepreensível. Como está teu corpo? Dominando você? Eu disse que essa geração é uma geração preocupante, uma geração cansada. Dá uma olhada no semblante do irmão do seu lado, está entregue. Também a gente apanhou tanto aqui nessa igreja hoje. Não, você não apanhou, você foi acariciado pelo Pai. Amém? Eu estou imaginando que essa conversa... Eu estou falando para você o que eu estou sentindo aqui, tá bom? Eu sinto no meu espírito que a conversa que o Pai tem conosco hoje é aquela conversa assim, ó. Sabe a conversa de pai? Quando o pai faz assim: vem cá. O que é, pai? Não, vem aqui. Não, pai, pode falar daí mesmo. Não, vem aqui, o pai quer falar uma coisa bem baixinho no seu ouvido. Não, pai, eu já fiz isso, você não fez isso também? Você fez. Meu pai, quando falava assim: vem cá, eu falava assim: tu pode falar, pai.
Não vou não. Mas de vez em quando ele fala assim, Paulo, vem cá, senta aqui. E ele me pegava na cintura assim e colocava aqui. Essa conversa de pé do ouvido é para falar assim, ó, você precisa... Então o que eu estou sentindo que o Pai está fazendo comigo, com você hoje de manhã, é essa aqui. Porque é gostoso bater no peito e falar assim, sou cristão. Quando as pessoas perguntam para você quando você vai fazer ficha, ou vai preencher algum questionário daquela conta para você fazer suas aplicações, a pessoa pergunta para você, qual que é a sua religião? Você fala, sou o quê? Sou evangélico? Não, você fala, sou cristão. Quando você fala que você é cristão, você fala assim, ó, eu sou igual Cristo. Eu suporto que nem Ele. Eu amo que nem Ele. Eu adoro a Deus que nem Ele. Eu sirvo as pessoas como Ele. Eu suporto ofensas como Ele. Eu não fico irritado como Ele. Eu sou sempre feliz como Ele. É quando eu e você falamos que somos cristãos. Por que é que a gente não desfruta da revelação? Porque tem nos faltado dedicação. Ah, louco, a gente não vem um culto aqui nessa igreja, Vento Avivamento, e não escuta uma palavra de bênção para esse cara. Estou te falando agora, você é uma bênção. Deus é contigo. Ele não te deixa. Mas antes de você falar e você ler que Deus é comigo e contigo, leia o contexto. Ele diz para Josué, eu vou ser com você se você fizer isso, isso, isso. Ele diz, se você e eu buscar a Ele, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, todo o nosso coração. Então não é simplesmente buscar a Ele para falar que eu busco, não, tem que ter um preço. E semana passada Ele falou isso conosco, para transportar a arca, é no ombro. Transportar a glória, tem um peso, tem um sacrifício, tem uma dedicação, tem um investimento. No outro domingo o Senhor falou conosco sobre as festas, sobre a manifestação do poder, ser testemunha dEle. No outro domingo Ele disse para nós, devemos ter exemplos. Será que você consegue entender, montar o quebra-cabeça que Deus quer da minha vida e da sua? Você está entendendo ou não? Às vezes o seu semblante me assombra. Você entende ou não entende? As revelações estão disponíveis, ou seja, há uma autoridade que Deus deseja dar para mim e para você. Mas para isso, Ele tem que curar o nosso coração. Pergunta para o irmão do seu lado, seu coração já está curado? Seu espírito já está curado? Seu corpo já está curado? É gostosinho a gente cantar, meu Jesus, leva-me pra... É gostoso? É lindo. É maravilhoso a gente cantar isso. Mas hoje ele está falando assim para você e para mim, ó. Você quer subir? Você quer subir num lugarzinho onde você pode ouvir minha voz? Essa é a chave que você tem que ter. As revelações estão prontas, mas o corpo, a alma e o espírito tem que ser apresentado diante de mim irrepreensível. E para a gente terminar, fala aleluia. O que é irrepreensível? Gente obediente. Você gosta de gente desobediente? Quem é pai aqui, fala aleluia. Seu filho, sua filha, quando desobedece, você não fica bravinho? Fica nervoso? Ou quando não, você tem que ficar toda hora. Mas Tainá não tem cara de ser assim, não. É uma cara boazinha. Deixa eu achar alguém que tem uma cara ruim. Ninguém quer ser escolhido agora, né, irmão? Ai, só posso me escolher porque ele não gosta de mim. Então eu vou fazer o seguinte, filho, vem aqui você mesmo. Lá em casa nós conversamos, irmão. Vem aqui. Se tem uma coisa que eu brigo com esse menino, né, filho? É verdade ou não é? Fala aqui. Fala é. Não, fala aqui no microfone. Aí. Se tem uma coisa que nós mais brigamos, é ordem. É organização. Quinta-feira é faxina. Segunda e quinta é faxina na minha casa. Aí ele chega de segunda-feira na casa da minha casa, o quarto dele está um espetáculo. Tudo arrumadinho, tudo certinho. Mas ele chega, o tissu passou por lá.
Conhece o Tissu? O Nami. O tsunami passou lá. Aí eu falo, Vitor, pelo amor de Deus, irmão, arruma esse quarto. Irmão, mas não vou arrumar. Deus do céu, tudo acontece comigo. Aí eu fico lá na porta do quarto. Arruma aí. Tá bom, vou arrumar. Abre o guarda-roupa aí, Vitor. Arruma, tá bom, vou arrumar. Tá louco, pai? E fica, e geme. Bom, aprendeu. Quinta-feira é faxina de novo. Ele chega da escola, o quarto dele está arrumadinho. Aí passa o terremoto. Ele chega, passa o terremoto, e aí eu falo, Vitor, o quarto. Então é irrepreensível, é pessoa repreensível. Toda hora você tem que repreender. O que Deus está chamando a minha atenção e a sua? Olha, chegou a hora de eu parar de repreender você. Chegou a hora de você criar maturidade suficiente para você saber o que você tem que fazer. Ou seja, para alguns de nós aqui nessa manhã, Deus está dizendo assim, chegou a hora de você sair desse estado de meninice. E você tem que desfrutar da revelação que eu tenho para você. Existem momentos da nossa vida que a gente ouve alguma coisa e não compreende, porque a gente não tem a maturidade para isso. Alguns de nós temos ouvido coisas de Deus e tem falado assim, meu Deus, o que será que Deus quer? Deus não está falando mais para você o que Ele quer. Deus está falando para você e para mim assim, nessa manhã. Está na hora de você aprender a ouvir as minhas revelações. Obrigado, meu irmão. Depois não converse. Então, tudo que Deus está desejando encontrar em mim e você é um homem e uma mulher que não quer ficar sendo chamado a atenção mais, porque sabe o que deve fazer. Se eu fosse você, eu contava o irmão do lado. Fala assim para ele, você sabe muito bem o que você tem que fazer. Fala assim, mais ainda, meu irmão. Fala, você sabe do que Deus gosta. Fala assim para ele, você sabe do que é certo e do que é errado. Fala assim para ele, quem escolhe fazer não é o diabo não, irmão, é você. Quantos comigo? Então Deus está falando para você e para mim. Eu tenho revelação para você e para sua casa. Ou seja, eu tenho para você uma autoridade delegada. Para vivê-la, tem que fazer aquilo que eu peço. Deus, na verdade, não impõe nada. Deus não está impondo nada aqui para você. Deus só está falando para você, se você quiser desfrutar, é assim. Aqui, por exemplo, aqui na cidade, você entra em qualquer rua que você quer. Essa rua aqui, você só subir de ré, ela. Em vez de você subir de frente, você sobe de ré. Não, porque eu mando, que sou filho de Deus. É assim. Tem lei, tem ou não tem? Lá na sua casa, por exemplo, você tem um relógio de água e de luz. Você não paga lá, e se não pagar, é lei. O que não tiver dentro do alinhamento está errado. Com Deus não é diferente. O que não tiver dentro do padrão de Deus, está errado. E no mundo espiritual, irmão, não é a lógica nossa. Porque na lógica nossa a gente pode criar, não, irmã, não é muito isso, mas vai passar. Com Deus não, irmão. Certo é certo, errado é errado. Verdade é verdade, mentira é mentira. Não tem meia verdade, não tem meia mentira, não tem nada disso. No reino de Deus funciona tudo do jeito que tem que ser. Então, eu preciso terminar. Fala aleluia, que assim eu termino. No reino de Deus não tem esse negócio. Não, é assim, Deus vai dar um jeito. Não, Deus não vai dar jeito. Primeiro nós temos que se ajeitar, para que depois Deus possa dar o jeito dele. Para de querer viver para Deus de qualquer jeito. Para de querer viver com Deus de qualquer forma. Para Deus se dar o melhor que nós temos. Vamos orar pedindo ao Senhor que nós queremos receber toda a revelação. Fiquemos em pé por um instante. Quantos entendem que Deus está falando conosco? Repete isso comigo. Revelação. Para que eu possa desfrutar, tenho que viver intimidade e santidade. Fala comigo. Corpo, alma e espírito. Eu não vou expor ninguém, não vou te chamar aqui na frente, mas eu entendo que eu e você, nós, precisamos orar agora com consciência, dizendo assim: Senhor, existem partes
de tudo que o Senhor nos falou que eu não estou conseguindo entender. Parte do meu corpo não tem sido santa, ou parte do meu espírito não tem sido santa, ou minha alma não tem sido santa. Por isso, Senhor, eu não consigo alcançar as suas revelações. A palavra diz que o que está encoberto é dele, mas o que for revelado é nosso. E ele revela para nós vencermos aquela situação. Então, se nós não temos vencido, é porque tem nos faltado intimidade e santidade. Então vamos orar a Deus, falando para ele: Senhor, eu quero me santificar, eu quero me separar, eu quero arrancar de mim tudo aquilo que não agrada o Senhor, para que eu possa ligar a minha vida em intimidade com o Senhor. Você compreende essa oração? Então feche os seus olhos.